O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna um homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diletos irmãos e irmãs, o Evangelho começa com Jesus sendo questionado pelos fariseus e escribas. E o questionamento é mais ou menos assim: por que os teus discípulos são diferentes? Esse aqui é o ponto. Há uma diferença entre os discípulos de Jesus e os demais judeus. Me parece que essa caracterização foi verdade lá e deve ser verdade em nossos dias também. Os discípulos de Jesus são diferentes. Aqui a diferença é a seguinte: os discípulos de Jesus não lavam as mãos segundo a tradição dos antigos. Vamos entender em que consiste este problema aqui apresentado. Veja, a religião judaica era estruturada no princípio do puro e do impuro. Para os judeus era fundamental evitar a impureza, e isso significava uma série de procedimentos, uma série de coisas a serem evitadas e de outras a serem feitas. Por isso, esse questionamento a Jesus, só para nós entendermos, a religião judaica, a do Antigo Testamento, a religião de Moisés, o judeu piedoso deveria, por exemplo, evitar tocar em defuntos. Por isso, o judeu piedoso evitava a mulher nas suas regras. Isso significava também evitar uma série de comidas, uma série de alimentos. Por exemplo, para o judeu é importante alimentar-se de comida kosher. Essa é a expressão usada, ou seja, de comida pura. E isso significava não comer frutos do mar, não comer carne de porco, não comer uma série de alimentos que eram considerados impuros. Basta nós lembrarmos aquela passagem dos Atos dos Apóstolos, 10, 14, quando Pedro tem uma visão que eu gostaria aqui de trazer presente. Uma voz me falou: levanta-te, Pedro, imola e come. Pedro, porém, replicou: de modo algum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana, coisa alguma impura. De novo, pela segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não chames de profano. Uma das marcas do cristianismo, uma das marcas da religião, da nova aliança estabelecida por Jesus, é essa mudança comportamental. Enquanto no judaísmo
se evitava de comer uma série de coisas porque eram impuras. Para o cristão não existe nada de impuro. Aqui eu gostaria de recordar um episódio da minha experiência pastoral. Eu era pároco em Oricuri, no sertão de Pernambuco, e se não me falha a memória, era dia de São Brás. Eu estava saindo da casa paroquial, fechando o portão, um jovem vinha na bicicleta, parou e disse: padre, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu disse: pois não. Ele disse: olhe, minha mãe disse que era proibido comer carne de cobra. É verdade? É pecado comer carne de cobra? Eu parei, pensei um pouco e disse assim: olha, meu filho, se a comer carne de cobra faz mal, eu não sei, porque não é a minha formação, não é médica. Agora, pecado não é comer carne de cobra. Pecado é ter língua de cobra. Aí o rapaz riu e saiu. E de fato é esse o princípio. Para o cristão não existe nenhuma comida pura ou impura, ou seja, algo que você deve evitar por razões religiosas. Talvez você deva evitar por razões médicas, por razões sanitárias, por razões, vamos dizer assim, da saúde, de preservar a saúde, porque possa fazer mal, e aí você não deve consultar o padre, mas sim consultar um médico. Para o cristianismo, o princípio muda. Veja, se você pega o Evangelho, em Mateus 15, 19, Jesus diz: porque é do coração humano que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Jesus não está eliminando a noção de puro ou impuro. Ele está aprofundando e resgatando o ensinamento bíblico antigo. É que a impureza vem do coração humano. É dali que procede todo tipo e todo gênero de maldade. Se você ler, por exemplo, Gênesis 6:5, ali você encontrará a palavra que diz: continuamente o mau desígnio sai do seu coração. Ou em Gênesis 8:21, que diz: os desígnios do coração humano são maus desde a infância. O mesmo Provérbios 6:14, em seu coração habita o engano e todo tempo planeja o mal. Ou seja, amados irmãos, para o cristianismo a impureza não vem de uma comida, como para os muçulmanos, onde uma grande contaminação vem do alimentar-se de carne de porco. Para o cristianismo, a maldade vem do desígnio do coração humano corrompido pelo pecado, do coração humano degenerado pelo pecado original. Aqui está presente a doutrina do pecado original. Aqui é o momento de aprendermos essa verdade. A verdade é que os discípulos de Jesus, eles são diferentes, porque eles têm uma compreensão diferente do que seja puro, ou melhor, de onde vem a impureza. A impureza que vem do coração humano degenerado pelo pecado. Depois é preciso dizer que aqui nós conseguimos perceber que a consciência cristã não é formada pela propaganda, ou seja, pelo vento de doutrina da vez. Naqueles dias dos apóstolos, o pensamento hegemônico era de uma visão muito estreita, muito rígida, de um legalismo e de uma, podemos assim colocar, de uma compreensão de maldade muito exterior, né? De uma visão, de uma religião muito exteriorizada. Pois bem, a consciência cristã não é moldada pela propaganda.
seja ela moralista ou seja ela liberal. Os discípulos de Jesus são moldados pelos ensinamentos do Mestre, não pelas ideias ou filosofias vigentes. Um outro ensinamento que nós precisamos aqui estar bem atentos é que naquele momento, quando Jesus explicita a sua doutrina, os judeus, os fariseus e os escribas ficam escandalizados com as palavras do Senhor. E de fato, os discípulos vão a Jesus e dizem que os judeus estavam impressionados negativamente com aquilo que Jesus acabara de ensinar. Aqui há algo também a ser aprendido por todos nós. É que o ensinamento cristão não é moldado pela pesquisa de opinião. Ou seja, o que é que nós acreditamos? A gente faz uma pesquisa e vê o que a maioria pensa. E a gente, bom, isso é isso certo. Não. Esse tipo de procedimento não deve ser adotado. A maioria tinha essa visão do puro e do impuro. Mas a consciência cristã, o modo de pensar cristão, é moldado pelos ensinamentos de Cristo. Não o da maioria, não o pensamento vigente, a filosofia da vez. De fato, Jesus olha para os seus discípulos e dá a eles um ensinamento, melhor dizendo, uma ordem. Deixai-os. Deixai esses que pensam desse modo, abandonai-os. Eu gostei da expressão em inglês, leave them alone. Deixe-os sozinhos. Abandone-os. Nós não devemos seguir a filosofia da vez. E aqui nós vemos também uma outra consequência disso. A primeira é de que nós não devemos nos deixar guiar pelos ensinamentos seculares ou mesmo ensinamentos religiosos incompatíveis com o cristianismo, com o ensinamento de Cristo, mas nos deixar guiar por Jesus, por sua palavra, por seu ensinamento. E Jesus vai nos dizer, eles são cegos guiando outros cegos. Em nossos dias, essa palavra de Jesus é mais do que oportuna. Nós vivemos em uma sociedade que nos diz que violar, danificar um ovo de uma tartaruga é um crime inafiançável. E ao mesmo tempo nos diz que matar uma criança no ventre de sua mãe é um direito. Ou, amado irmão e irmã, se você tem dúvida de que este é um cego, eu não tenho dúvida que você que assim o pensa, está cego também. Nós vivemos numa sociedade onde cegos querem nos guiar, querem nos dizer qual é o caminho certo, qual é o caminho da vida. E nós continuaremos insistindo, nós continuaremos teimando em ser diferentes, porque quem nos guia, quem nos orienta, é a luz do mundo, Cristo Jesus. Não os cegos deste mundo, que vêm tentar manipular nossa mente com ideias abortistas, com ideias de ideologia de gênero ou coisa parecida. O nosso mestre, aquele que nos guia, é Cristo Jesus. E aí quem assistiu o vídeo pode dar o seu like, o seu dislike e fazer o seu comentário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.